estou aqui conversando com a Isadora Dias. Ela é advogada, ela tem um escritório que se chama Dias Munhoz. E o que me chama muita atenção no trabalho da Isadora, e uma das razões pelas quais ela está conversando aqui, a gente está tendo essa conversa, é a preocupação que ela tem com o aspecto humano, com o aspecto das relações dentro de tudo que ela faz. Então, ela vai muito além da lei na assessoria dela. Inclusive, ela é uma super apaixonada por comportamento humano, já se aprimorou de diversas formas. E ela está terminando agora uma formação em terapia de casal e família pelo Instituto SEDES de São Paulo. Né, Isa? Então, seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Cris, eu que agradeço por poder participar desse programa, desse encontro, que faz tanta diferença para as pessoas, essa sua jornada de orientação às pessoas, de comportamento também, tem feito muito bem. Eu sou muito fã do seu canal, muito fã da sua trajetória, então eu fico muito feliz por estar aqui papeando com você. Então é mútua a admiração, né? Uma aliança de muitos anos também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de direito familiar, né? Então, ali no escritório, a Isadora cuida de diversas coisas, dentre elas, direito familiar, e a gente acredita muito que o trabalho das relações e o trabalho do comportamento é algo que vem a agregar muito valor e trazer realmente resoluções satisfatórias para esse trabalho. Então, Isa, você quer fazer uma breve introdução sobre isso? Eu tenho visto na minha experiência o quanto é necessário que as pessoas tenham uma abertura para o diálogo. Em se tratando de direito de família, o mais importante é essa noção de que a família traz reflexo a todos os envolvidos. Então, uma crise familiar é uma crise de todos os membros. Eu acho muito importante que cada pessoa que passe por uma crise familiar tenha esse sentimento de que fará diferença o comportamento dela para a solução da crise e até para que a crise passe sem deixar marcas que prejudiquem muito os seus membros. Então, eu acho que a nossa conversa agora, né, Cris, vai ter muita sinergia justamente do que pode fazer diferença no âmbito do direito de família, o comportamento individual de cada um, né, como as pessoas podem se comportar dentro da família e passando por uma crise que muitas famílias passam. E essa hoje em dia é uma realidade que a gente vive. Então até eu gostaria de começar com uma pergunta para você, que agora todas as famílias estão em isolamento umas das outras, mas talvez nunca tão próximas entre seus membros, né, entre si, com essa convivência que a pandemia proporcionou, porque eu acho que é uma convivência que foi proporcionada, né? Ela foi imposta e tem seus lados bons e tem os seus lados negativos. Então, o que eu te pediria, Cris, para você contar como você que atua com o desenvolvimento humano, do comportamento humano, que orientações você daria para as famílias que estão em isolamento? Isa, muito interessante isso que você está trazendo, porque realmente assim, é impressionante como cada família está reagindo a esse momento de uma maneira diferente. Então, tem famílias que estão super tranquilas, tem famílias que estão cada um para o seu lado fazendo sua própria coisa, tem famílias que se encontraram e estão super juntas e estão super felizes, e tem famílias que se estranharam. Muitas famílias se estranharam, porque nunca passaram tanto tempo juntas, né? Então, o que a gente gosta sempre de trazer um pouquinho a atenção? Quando a família, de repente, fica muito junta, talvez ela comece a entrar em contato, a conhecer facetas de cada um desses membros, que ela talvez não tivesse tanto contato antes, né? Sem contar que outras facetas que a gente nem conhece da gente estão vindo à tona agora, porque todos nós estamos em um momento de se despedir de um passado que a gente conhecia e se preparar para um futuro que a gente não tem a menor ideia de como vai ser, né? Então, essa crise está muito presente para todas as pessoas. E o que eu sugeriria assim, que as pessoas exercitassem ao máximo, né? Em primeiro lugar, se lembrar que cada pessoa tem um modelo de mundo, né? O que quer dizer o modelo de mundo? Isso quer dizer que
eu nasci ali, eu cresci num lugar, eu fui me formando, eu formei uma série de crenças e valores, alguns mais conscientes, outros menos conscientes, e o meu sistema processa as informações do ambiente de uma forma única e pessoal. Não existem dois processadores iguais. Cada ser humano processa as coisas de um jeito. Além de toda essa formação, esse histórico que eu tive, eu também tenho as minhas motivações do momento, os meus objetivos pessoais, tudo isso vai filtrando as decisões pequenas e grandes que eu tomo na minha vida e vai direcionando o meu comportamento. Então, qual que é a sugestão aqui, né? Se você quer ficar bem, quer se conectar com a sua família, porque tenho certeza que tem muito amor envolvido, procure se colocar no lugar do outro. Mas não é daquela forma que a gente normalmente faz. Então, eu, Cris, me colocando no lugar da Isadora. Não. É de outra maneira. Eu vou pensar ali na Isadora, em tudo que eu conheço sobre ela, tudo que eu já sei que ela passou na vida dela, as coisas que eu sei que são importantes para ela. E dentro da família a gente conhece muito isso, né? Eu vou pensar no momento de vida dela, nos objetivos atuais dela, no papel dela, que é mãe de 2 meninas adolescentes, que tem um marido, que tem uma série de questões. Então, eu vou pensar neste ser humano e eu vou tentar, na medida do possível, entrar debaixo da pele dela e olhar para a nossa interação através dos olhos dela, com os critérios dela, com os valores dela, com o modelo de mundo dela. E aí talvez eu me enxergue tomando uma ação que claramente não vai nutrir a nossa relação, porque eu estou vendo pelos olhos dela, né? Outro exercício legal é a gente sair e fazer de conta que a gente é assim mais ou menos... Sabe quando você está no restaurante, você vê 2 pessoas conversando na mesa? E você consegue ver se o papo tá legal, se tá romântico, se é paquera, se eles estão de mal. Você não conhece. Você não está tomando partido de ninguém, você está ali no restaurante olhando aquela mesa, né? Então, se a gente se coloca também nesse lugar de um observador imparcial e começa a olhar como se eu fosse um cara no restaurante olhando a minha interação com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha mulher, com quem quer que seja, né? Eu estou olhando e falar, nossa, olha essa postura corporal, nossa, olha essa expressão facial. E eu posso me dar desse lugar umas dicas de como fazer para que a nossa comunicação flua melhor e para que a gente volte a se conectar. Então, não fique só no seu ponto de vista. Vá para o ponto de vista do outro, vá para o ponto de vista do observador neutro e veja o que você tem a aprender quando você faz esse ciclo. Então, essa é uma dica que eu acho que pode ajudar bastante. Com certeza, Cris. Isso é muito precioso, né? Você conseguir olhar pelo olhar dos outros. Pelo olhar da pessoa com quem você está dialogando, está se comunicando. O que eu penso é que, não sei se você tem uma ferramenta, alguma coisa que possa ajudar. Às vezes, no calor de uma discussão ou de uma determinação, alguém está fazendo um barulho e você está aqui na reunião, é algo que precisa ser resolvido rapidamente. Às vezes sai um berro, sai uma bronca. Como talvez conectar para que espaços sejam respeitados, o lugar de cada um seja respeitado, né? Como tolerar essas diferenças porque é isso, agora todo mundo junto, os espaços ficaram menores. Então eles têm que ser respeitados. Tem que ter, acho que talvez uma determinação prévia, se ninguém conseguiu resolver isso internamente, mas talvez alguns combinados tenham que ser estabelecidos, e no calor da discussão você lembra que aquilo não foi estabelecido. Então, isso. Como você vê isso? Combinados são a base do sucesso em qualquer relação, Isa, você falou tudo. É isso, é eu poder serenamente, muito antes do meu limite ser violado, eu poder serenamente, construtivamente, colocar para o outro aquilo que é importante para mim. Colocar para o outro aquilo que eu não gostaria de comprometer, aquilo que eu posso comprometer, onde que eu posso ceder, né? E ouvir o outro. E quando o outro também te pedir esses espaços, esses combinados, é você também poder se flexibilizar e se adaptar àquilo que vai trazer o melhor resultado para o todo, né? Então, às vezes, poxa, para mim seria muito melhor que eu ficasse o tempo inteiro trabalhando aqui nessa sala que eu tô, que é onde fica o meu computador. Né? De vez em quando,
eu preciso fazer uma reunião numa outra sala. Mas eu combinei de sair para essa outra sala, porque o meu marido é designer, ele tem uma série de equipamentos, a mesa dele é muito mais complexa de se transportar do que a minha. Então, eu escolho a opção que é a segunda melhor para mim, porém, ela vai gerar o melhor resultado para o todo. E se ele está feliz e eu estou feliz, nós estamos felizes. Né? E eu acredito que isso, Isa, independente de se a gente está falando de relações de trabalho, de família, com amigos, é algo para a gente sempre manter em mente. Eu quero que seja bom para você também. Quem não quer viver num mundo onde o outro está pensando o que pode ser bom para mim e para ele também? Né? Então, isso é uma coisa para a gente sempre manter no radar, porque se está bom para um e ruim para o outro, uma hora o elástico estoura. Exatamente. É isso que eu penso, que essa convivência acaba permitindo, né, possibilitando. Até do ponto de vista, Cris, de afetividade. Como que você vê que a possibilidade de conexão da afetividade nesse momento em que tem ânimos exaltados, as pessoas estão aflitas, elas estão preocupadas, temos uma crise sanitária, temos uma crise econômica, algumas famílias foram severamente afetadas, sim, tem muitas variáveis, além da própria convivência, né? Como talvez manter a afetividade aqui, à tona, né? Para não se perder com tudo isso que está acontecendo. Eu sei que é difícil, mas não sei se tem uma ferramenta, não sei se tem um milagre ou se é milagre, enfim. Eu acho que, assim, às vezes dá vontade de esgoelar, né? Quando a gente fica tão próximo, assim, uns dos outros. E isso é normal em todas as famílias, né? Para mim, o que ajuda muito é a gente se lembrar do amor essencial que existe entre os membros da família, né? Que é esse amor que muitas vezes as pessoas falam que é um amor incondicional, né? É um amor... que eu vou emprestar aqui as palavras da Ana Paula Cury, da doutora Ana Paula Cury, que ela estava me falando outro dia da fidelidade à essência daquele ser humano, né? Então, eu sou fiel à essência daquele ser humano com quem eu me relaciono. E se eu me lembrar disso, me lembrar quem é essa pessoa na essência, independentemente de que comportamento a pessoa está tendo agora, do que ela falou, do que ela fez que me irritou profundamente, se eu consigo voltar para aqui agora e lembrar, nossa... Gente, mas isso é essa pessoa que eu amo na essência. E aí você resgata essa afetividade. E muitas outras coisas vêm como efeito colateral. Exato, é que a gente precisa. Adorei essa definição da Ana Paula Cury, fiquei arrepiada, muito linda mesmo, é isso. Resgatar a essência, né, do ser humano pelo qual você se apaixonou, de quem você gosta, que ele tá ali, um pouco mascarado, talvez, por outras coisas, pelo que está acontecendo nesse momento. E Cris, bom, às vezes a gente pode chegar à conclusão, né, as famílias, os casais podem chegar à conclusão de que, passado ou estando convivendo muito nesse momento de crise, eles percebam que essa foi uma demonstração de que o amor acabou, de que não dá mais para continuarem juntos como casal, precisam decidir... ter uma outra vida, né? Se abrir para outras possibilidades e então no meio disso não deu certo a convivência, no meio disso existe uma decisão de separação. Do ponto de vista do advogado, do meu lado, existem algumas premissas que a gente analisa para avaliar qual é a melhor forma de que essa separação ocorra. Lógico que a consensual é sempre a melhor, e aí vou dizer quais são as minhas impressões disso e você vai contribuir com as suas. Mas a primeira coisa que é importante é que haja a separação psicológica do casal. Que eles analisem, reanalisem, ressignifiquem os vínculos, porque eles vão ser alterados. Haverá outros vínculos, né? Nessa nova constituição familiar a partir da separação. Então, eles vão ter que lidar e metabolizar sentimentos negativos como raiva, frustração e tristeza. E esse talvez seja o principal aspecto a ser resolvido antes da separação formal, antes de procurar o advogado e dizer: queremos nos separar, pode nos
auxiliar nisso? Como que você enxerga essa separação psicológica? O que você pode ajudar se um casal estiver numa situação como essa? Antes da decisão, quer dizer, decidiu, estão pensando mas não chegaram a procurar um advogado. Mas como seria feita essa separação psicológica? Você colocou muito bem, né, Isa? Porque quando a gente, enfim, chega a esse ponto de decidir separar, porque às vezes você tá lá no resgate, né, e às vezes você chega à conclusão de que, gente, não tá mais bom, né? Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa poder se permitir seguir o nosso caminho de felicidade, né? E é mais ou menos assim, se um não tá mais bom para um, não vai ficar boa aquela relação. Se um decidiu, não tem muito como mais colar aquilo, né? Então, como você colocou muito bem, é entender que existe uma transformação deste amor, né? Que ele vai precisar ser ressignificado. Aquela fidelidade à essência da pessoa, eventualmente, vai continuar ali, vive intacta. E a forma da relação precisa se transformar. Porque se um não quer mais estar na relação, não vai ter como seguir em frente. Então, certamente, o melhor caminho é, depois que se conversou, é lógico, depois que se esgotaram todas as possibilidades, mas é que ambos consigam conversar e pensar, entender que se não dá para um mais, não dá para os dois, e que os dois vão ser felizes, mais felizes, por mais que agora não pareça, eles serão mais felizes se eles se relacionarem de uma maneira diferente. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto da gente saber, acreditar que existe vida depois daquela relação, né? E que é possível. E aí, você falou, né? Nessa hora, vem muitos sentimentos, vem um turbilhão, né? Então, por trás de toda a raiva, via de regra, por trás de raiva tem uma tristeza, né? O que é a frustração, se não a diferença entre a expectativa que eu criei, e nesse caso é uma expectativa enorme, é um casamento, eu casei para a vida, eu tive filhos, né? Você cria aquela expectativa enorme e de repente ela não se realiza, então você cai lá de cima, né? Então a gente precisa realinhar um pouco as nossas expectativas, a gente precisa começar a separar, né, o que a antroposofia coloca de uma forma muito bacana, o pensar do sentir, né, que está mais aqui nessa área, e do agir, que está na área dos nossos membros, né? Então, na hora que você tem um conflito muito grande, ou uma separação e etc e tal, você precisa conseguir extrair os fatos. O que tem de fato ali no seu pensar, né? Vamos colocar isso, sei lá, às vezes até escrever num papel ou conversar com alguém. A gente faz muito esse exercício quando a gente faz coaching e apoio individual, né? Então, até mesmo em grupos é muito legal fazer isso. Você separa ou pensar os fatos, o que de fato está acontecendo. Então, por exemplo, meu marido quer se separar. Eu não quero me separar. Nós temos 3 filhos. Nós temos que dividir os nossos bens. Então, isso são os fatos. O que está no meu sentir? Aí eu vou escrever toda aquela, como você fala, às vezes vou ter aquela catarse, vou escrever todos aqueles sentimentos. Faz bem pra gente escrever, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô isso, eu tô aquilo. Então separa ali. E depois você vai prestar atenção no agir, no querer, nas intenções. Quais são as minhas intenções para com este processo de separação? Quais são as minhas intenções para cada membro desta família, para esta família como um todo? Quais são as minhas intenções para mim, para minha vida? O que eu quero? Eu quero conseguir me construir, eu quero conseguir construir a felicidade, eu quero que meus filhos fiquem bem nessa situação, eu quero que meu marido, enfim, consiga construir a vida dele, seja lá o que for, né? Então você vai escrever as suas intenções e você separa o pensar do sentir e do querer. É lógico que não é um processo fácil, mas é um processo que ajuda a trazer muita objetividade, né? E aí você vai focar em cada um desses 3 aspectos na hora que você tiver que resolver cada um deles. Então, conseguir separar isso ajuda muito. Interessante, Cris, porque quando você fala de estabelecer as intenções, traz uma consciência
de que a sua intenção pode ser totalmente diferente da sua ação, né? Da forma como você age ou gostaria de agir, talvez para ferir, talvez para se vingar, né? Para ter um ganho num processo de separação, que é um ganho aparentemente psicológico, mas que no fim acaba trazendo mais problemas, porque eu acho que a separação psicológica é uma premissa para um processo de separação formal, bem-sucedido, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de menor prejuízo àquela entidade, porque o casal se separa, tem a separação conjugal, mas os filhos são para sempre. Então, sempre haverá necessidade de diálogo, de manutenção de uma cordialidade, de um bom relacionamento. E o que eu vejo na minha experiência é que muitas vezes os casais vêm prontos para uma separação formal sem terem antes negociado com eles mesmos, entre eles e com eles mesmos, a separação psicológica. Então, a não separação psicológica acaba sendo um solo fértil para as disputas judiciais, que elas são altamente prejudiciais, eu acho, que para essa estrutura psíquica da família. Então, existem, lógico, hoje, muitas ferramentas que auxiliam os casais nesse processo. A mediação é uma delas, as práticas colaborativas também, que é um método pelo qual vários profissionais de diferentes áreas atuam nesse auxílio ao casal, para que eles cheguem a um acordo quanto aos 3 pilares, né, que devem ser discutidos no caso de uma separação, que são os alimentos entre cônjuges para os filhos, a guarda dos filhos, quando filhos menores, e a partilha dos bens, dependendo do regime pelo qual eles foram casados. Então, essas práticas que hoje em dia têm se sobressaído, que é justamente para evitar uma separação litigiosa, é a ideia, é a tônica hoje para que a entidade familiar tenha menos trauma, né? Porque a crise da família, né, como eu disse, é a crise de todos os membros. Então, todo mundo tem que ter essa intenção de passar por essa crise com uma maior leveza e objetividade e consciência de que é isso, os filhos continuarão filhos. O casal se separa, mas cada um pode tocar a sua vida e considerar a existência daqueles filhos e preservando a identidade psíquica deles, né? O que você acha disso, Cris? Dessas práticas, dessa equipe multidisciplinar? Isa, eu acho fantástico, porque assim, você falou de tantas coisas importantes, né? Dentre elas, você falou da consciência. E a autoconsciência é muito importante nesse processo, né? Então, assim, quando você tem equipes multidisciplinares apoiando essa família, obviamente o resultado vai ser mais vencedor, porque se você está trazendo, através de um trabalho de mediação, o diálogo para a mesa, trazendo à tona quais são os pontos de interesse comuns, como, por exemplo, a felicidade dos filhos, que via de regra né? Quando você está trazendo a mediação, ela coloca as coisas em perspectiva, né? Esse apoio, vamos dizer, psicológico, ou da terapia de casais, ou do coaching para a pessoa estar no estado que ela quer estar naquela reunião, tudo isso vai ajudar as pessoas a terem autoconsciência, vai ajudar as pessoas a colocarem as coisas em perspectiva, vai ajudar até mesmo a entender por trás desse desejo de vingança, o que você quer ganhar de bom para você? Porque tudo que a gente faz, por pior que seja, tem algum ganho, tem alguma coisa positiva que eu ganho para mim. Então, será que a vingança é a forma mais produtiva de eu trazer esse bem para mim mesma? Ou será que existe uma outra forma de eu chegar nesse mesmo lugar que não através da vingança? Porque, no fim, a gente sabe que toda essa negatividade, às vezes a gente tem muita raiva e precisa cutucar, precisa quebrar os discos, né? Mas sozinho, ou melhor sozinho, né? Entra no quarto, joga tudo, sai e fala, vamos conversar. Porque senão, no fim, quanto mais envenenadas estiverem essas relações e quanto mais sofrimento tiver, mais envenenado você vai ficar.
Isso não faz bem para você. Então, este processo multidisciplinar, esse processo colaborativo, é maravilhoso saber que isso está acontecendo. Eu acredito profundamente que as melhores decisões são aquelas que são tomadas em grupo, né? Então, em contextos onde é possível, por que não envolver os próprios filhos em algumas decisões, né? Vamos conversar, vamos ver também o que é importante para você. Então, assim, eu acho que quanto mais apoio tiver, melhor, porque não precisa ser assim. E vai ser muito melhor para todos a médio e longo prazo, se você quebrar os discos no banheiro, dar 3 gritos com a sua melhor amiga, mas se ali na reunião você estiver preparado, centrado e fiel à essência daquelas pessoas, né? É isso mesmo, Cris, não precisa ser assim. É que muitas vezes as pessoas estão muito machucadas e elas talvez nem consigam fazer diferença. Né, fazer diferente, aliás. Essa é uma preocupação quando eu vejo, às vezes, mulheres fragilizadas, com maridos mais autoritários e que querem impor um acordo, impor uma condição, aquele divórcio. E a tentativa que eu tenho primeiro, antes de ser advogada, é tentar fortalecer. Dizer que ela tem direito sim, mas ela tem que se conscientizar desses direitos e querer lutar por eles. Né? Porque essa é uma situação que a gente ainda vê. Mulheres fragilizadas e que pararam de trabalhar por uma situação familiar que valia a pena naquele momento, né, que era adequado que ela parasse de trabalhar para cuidar dos filhos, e 30 anos depois ela se vê na iminência da separação, muitas vezes porque os maridos têm casos, querem procurar mulheres mais novas e se apresentam muito fragilizadas. E às vezes elas até querem que tudo ocorra de uma forma muito mais tranquila do que efetivamente é, mas não conseguem porque os maridos continuam tentando impor aquela dinâmica que existia enquanto eles eram um casal, nesse momento da separação, e que não cabe mais, né? Porque senão ela de fato é prejudicada. Sim, e essa é a hora de novo, a consciência. É separar o pensar, o sentir, o querer, é entender por que você ficou em casa naquele momento em que vocês, como casal, decidiram que um cuidaria da casa e o outro cuidaria do trabalho, de trazer dinheiro para casa, e de que ambos os lados tiveram um papel igualmente importante na construção daquele patrimônio e na construção daquela família. Então, existem os direitos ali pela lei, mas eu acho que, assim, precisa ter um trabalho, vamos dizer, de autoestima, de autofortalecimento, né, e de saber que tudo bem, que quem é merecedor do quê. E hoje em dia, tem muitos casais também que têm esse papel invertido, onde é a mulher que vai atrás do dinheiro e o marido que cuida dos filhos. E isso é maravilhoso. A gente está vendo a humanidade se libertar de tantas coisas antigas que não nos serviam mais. Então está na hora de a gente dar mais um passo, né? E uma terceira coisa que eu queria colocar também aqui sobre isso é que, igualmente, às vezes, quando existe a traição, você tem um marido que está tão culpado que às vezes ele dá mais do que até que ele poderia dar para compensar por aquela culpa. Então, é por isso que a emoção precisa ser trabalhada antes do contrato. Com certeza. É isso aí. Para que as coisas sejam feitas dentro do que é um pouco assim racional, né? Levando em consideração todas essas camadas e todo esse histórico de decisões que foram tomadas ao longo da vida, né? Sem dúvida. Até porque, Cris, às vezes um contrato é feito, é redigido aparentemente num consenso, só que as amarras emocionais que ficaram fazem com que lá na frente outras questões que têm raízes emocionais surjam, mas são questões práticas, que são questões financeiras, questões relacionadas à guarda de filhos, porque que não necessariamente tem uma razão objetiva de ser, mas surgem aí emoções e sentimentos que ficaram guardados ou que foram represados naquele primeiro momento e que aí levantam a necessidade de se questionar o que foi estabelecido lá naquele primeiro momento. Então, muitas vezes, um divórcio não acaba com aquele contrato, né? Não acaba com aquela sentença do juiz. Ele se espraia, ele faz efeitos ao longo da vida quando essas questões emocionais não estão bem sedimentadas.
Ou seja, não adianta varrer para debaixo do tapete, que uma hora o monstrinho cresce, sai de volta e vai lá pedir o seu direito. E aí você vai ter que recontratar, passar por tudo de novo, né? E, bom, como você mesma disse, o campo é muito fértil, né? Quando existem litígios e não seria necessário, né, que o casal, que a família precisasse passar por tantos ciclos de contrato, recontrato, briga, discussão e etc e tal, que além do ônus, vamos dizer, emocional, vai te trazer um custo muito, muito maior, né? Então, se você puder fazer isso já com as emoções bem trabalhadas e as questões bem resolvidas, isso também tem este outro ganho, né? Exatamente. E eu queria aqui só fazer uma diferenciação, Cris, a respeito das modalidades, né, de divórcio. O divórcio hoje, ele pode ser feito, o divórcio que é a dissolução formal do casamento, é a dissolução jurídica do casamento. A separação é a separação de fato. O casal deixou de viver como marido e mulher, mas não formalizou essa separação judicialmente. Então, o divórcio é a separação, é a dissolução do casamento formal. E as possibilidades para o divórcio são 3. A primeira é o divórcio extrajudicial, que você faz em cartório. E essa possibilidade é para os casais sem filhos menores. Os filhos têm que ser maiores e eles têm que estar de comum acordo. Então, tem que ser assistido por um advogado, mas todos esses pilares da discussão de alimentos, guarda e partilha já foram previamente feitos entre o casal e eles só levam para o tabelião exatamente como serão as condições desse divórcio. Se houver filhos menores, obrigatoriamente o divórcio tem que ser judicial, mas não significa que ele vai ser litigioso. Pode ser um divórcio consensual. As partes fazem uma petição conjunta, informando que elas pretendem se divorciar, mas elas já estabelecem ali naquela petição todas as condições. Isso significa que, previamente, eles tiveram essa abertura ao diálogo, à discussão e ao consenso quanto a essas questões que devem ser discutidas. Esse consenso a que o casal chega e para que ele possa fazer o divórcio consensual, torna o processo muito mais rápido. E sendo mais rápido, ele é menos doloroso, ele deixa menos marcas. E esse é um processo que deve ter a participação de pessoas com mais estrutura psíquica, né? Com um gerenciamento das suas próprias emoções mais refinado, que hoje é possível, porque tem muita preocupação com a saúde mental, as pessoas eu acho que elas têm uma procura pelo autoconhecimento maior, elas têm uma tendência a poder ter a empatia de olhar pelo olhar dos outros, e isso é muito importante para criar um processo humanizado de separação e para que tenha menos prejuízos a todos os envolvidos. Exatamente, porque como você mesma disse, a gente está muito fragilizado nesse processo e a gente precisa reconhecer esses limites na gente, né? E aí contar com o apoio de pessoas que sejam as nossas fortalezas, que estejam num outro lugar e que estejam vendo e que possam refletir para a gente aquilo que onde que a gente está escorregando, que possam estar lá para nos dar apoio quando a gente precisa. Isso faz toda a diferença. São pessoas que estão no seu centro, que estão estruturadas, que estão lá para apoiar o seu processo, porque você está extremamente fragilizado e não adianta achar que eu consigo, eu faço sozinho, não sei o quê, porque vai doer mais, né? Às vezes dá, às vezes não, mas a autoconsciência, de novo, volto para lá, muito importante a gente se reconhecer. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por um processo muito difícil, e eu estava indo para o trabalho, era 100 quilômetros de São Paulo, e eu parei o carro para atender uma ligação, e essa pessoa, sei lá, me fez uma pergunta qualquer, e eu fiquei muito chateada, eu dei uma resposta super atravessada para essa pessoa. E aí eu percebi que nesse dia eu não tinha condições de ir para o trabalho. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e pedir desculpa, né, e dizer que
desculpa, não é com você. A segunda coisa que eu fiz foi ligar para o meu chefe, o CEO da empresa na época, e pedir desculpas, mas dizer que eu não tinha condições esse dia de ir para o trabalho, que só aconteceu uma vez. Não sei, não me lembro de outra vez na minha vida que eu tenha feito isso. E eu fiz o primeiro retorno na estrada e voltei para casa. Então a autoconsciência é muito importante, porque que bem eu ia fazendo para o trabalho nesse dia. Né? Então, se você entra numa reunião no estado errado, também que bem você vai fazer para aquele processo, né? Não, e o melhor de tudo, né, Cris, é a humildade também de aceitar que você tem os bad days. Sim, e que é muito normal. E que você pode dizer que você não está no seu melhor momento para esperar que essa reunião aconteça num outro dia. Porque as pessoas têm que ser sensíveis a isso. Não é um demérito, não é porque você não é capaz profissionalmente. Exato. Mas isso esperemos que venha a ser reconhecido, né? Você acha que o mundo está mudando para isso? Eu acho que tá. Eu acho que já estava num caminho de mudança. Acho que a gente está reconhecendo muito mais as nossas limitações, as nossas capacidades. Eu acho que pela primeira vez eu vejo Harvard, Stanford ensinando sobre sistemas colaborativos, sobre o poder da colaboração. E então, isso também mostra que juntos somos mais fortes. Você tem, enfim, inúmeros estudos a respeito de coragem e vulnerabilidade. As pessoas estão tendo mais coragem de não ter que ser aquele super-homem que tem todas as respostas e sim falar, nossa, gente, não tenho muita certeza de como sair dessa. Alguém tem alguma ideia aqui? Vamos colaborar, vamos chegar num lugar melhor. Então, tem tanta coisa bacana acontecendo no mundo, né? E mesmo no mundo dos negócios, fala-se em coisas que jamais eu imaginaria no passado que empresas enormes fizessem exercícios de mindfulness com o seu board of directors, né, com seus diretores. Então, são coisas que mostram que a gente está se permitindo ser humano, porque nós somos humanos. Isso quer dizer que toda hora eu vou ficar, vamos amolecer? Não. Isso quer dizer que de vez em quando eu não vou saber o que fazer, isso quer dizer que de vez em quando eu vou pedir uma opinião, isso quer dizer que de vez em quando eu preciso respirar por 2 minutos antes de uma reunião, só para chegar, porque são muitas pressões. E não é diferente na família, né? É a mesma coisa. E a gente precisa ter consciência disso, né? Na família, e eu acho que nos profissionais envolvidos nos processos de família. Todos também têm que ter essa mesma tônica de comportamento, de saber o dia que não tá bom, o dia que vai ficar irritado com o fato de o cliente estar mais fragilizado ou tá pedindo alguma coisa diferente, porque realmente não é linear, não é um processo linear. A gente vai enfrentar altos e baixos. Então, os profissionais, não só do direito, mas como todos os outros, os que atuam nas práticas colaborativas, eles precisam também ter essa estrutura, né? Ter essa capacitação de apoio mútuo. É muito legal. Eu espero que esse seja o futuro do direito de família, para que para que a gente construa uma sociedade talvez mais resiliente, como você disse, né? Com mais empatia, com mais força, os indivíduos mais fortes, até em termos de valores, né? Valores ficam mais sólidos, eles sabem que o diálogo é possível, que as crises acontecerão e todos temos ferramentas internas para passar por elas, porque é o que você disse, todos temos. A gente talvez só não saiba acessar, né? Exato, exatamente. E às vezes a gente também pinta um quadro negro de como vai ser essa separação, e daí a gente consegue sair super bem dela. Então é saber que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser outra coisa, pode ser tudo isso, muito mais que isso, né? Mas eu espero também que a gente possa cada vez mais humanizar todos os processos, na vida, no trabalho, ter consciência, colaborar, sabe, no dia que você não está 100%, você chama ali um apoio para vir junto. E é isso, gente. Somos humanos e cuidando de seres humanos e precisamos ter rapport, precisamos ter empatia, precisamos ter clareza na nossa comunicação, serenidade e o desejo de construir algo que seja
igualmente bom para todos. Eu quero que seja bom para você, assim como vai ser bom para mim. Se a gente entrar em todas as nossas interações assim, nossa, que delícia vai ser o mundo, né? Com certeza. Como esse momento que a gente está tendo agora, né, Cris? De Sim. absoluta interação e diálogo, e de troca de experiências e de ideias. Foi muito boa essa conversa. Muito, foi uma alegria para mim. É impressionante como às vezes a gente nem pensa né, em pontes que o nosso trabalho faz com outras matérias e elas vão se costurando e a gente vai cada vez colaborando mais. Isa, foi uma alegria conversar com você hoje. Muito obrigada por esse bate-papo. Que lindo o seu trabalho, sempre admirei e admiro cada vez mais. Que legal esse seu interesse pelo comportamento humano, essas formações que você faz para poder apoiar os seus clientes como pessoas, como famílias, como sistemas, para que eles passem da melhor forma para eles, não somente do ponto de vista contratual, mas do ponto de vista emocional, que é tão importante para todos. Então, parabéns por esse trabalho. E agora Ai, Cris, imagina. Fico muito feliz por ter participado desse nosso papo. Eu também adorei. Eu acho que eu vou contar com você sempre para várias situações que eu presenciar no meu dia a dia. Você é maravilhosa como amiga, como profissional. Você sabe que você sempre me ajudou muito, inclusive na superação de algumas dificuldades do trabalho mesmo. E acho que a gente tem ainda muito papo para botar em dia. Nos nossos trabalhos mesmos, porque eu acredito muito que o comportamento humano é a coisa mais importante que a gente pode desenvolver e pode perceber. É o que faz a nossa vida valer a pena, né? É como a gente se comporta perante o mundo, como a gente se comporta perante a família, como a gente se comporta no trabalho. E é isso que a gente pode mudar em nós mesmos, né? E se a gente puder ajudar as pessoas a fazerem diferente, missão quase que cumprida. Isa, super obrigada. Toda a recíproca é verdadeira. E, bom, que esse seja o primeiro de várias conversas nesse assunto aí. Então, com super certeza. Obrigada. E eu que agradeço. Até, Cris. Beijo. Beijo.